Fala pessoal, Leonardo Cunha, canal Underground Forces na área, trazendo sempre uma novidade para você que é seguidor assíduo aqui do canal Underground Forces. E no programa de hoje uma entrevista exclusiva e clássica com o grande Guga Távora. O Guga, que tocou em grandes bandas da cena nacional, estará aqui em uma entrevista exclusiva falando da sua trajetória dentro da cena nacional. Vamos falar do Destroyer, da sua passagem pela Dorsal Atlântica e muito mais. Gostou? Curte o trabalho do Guga? Se já for inscrito no canal, então já corre lá, deixa aquele like e compartilha os nossos vídeos. Não é inscrito no canal ainda, mas gosta do nosso conteúdo? Nosso muito obrigado. Fique à vontade, se achar que somos merecedores, deixa aquele like e, se possível, se inscreva no canal para que possamos crescer e trazer sempre conteúdos maiores e melhores para você. Desde já, queria agradecer a todos que acreditam no nosso trabalho e estão se inscrevendo aqui no Underground Forces. Nosso muito obrigado em meu nome e em nome de toda a equipe aqui do canal. Então é isso, se liga aí, pois hoje tem Guga Távora aqui no Underground Forces. Se liga! Para começar aí, Guga, fala pra gente, como é que foi o seu início como baterista? Bom, no início eu queria ser guitarrista, só que eu vi logo que aquilo não dava para mim. E eu tinha uma certeza muito grande que se eu sentasse numa bateria eu ia sair tocando. E foi meio por aí. Eu batucava muito nos Tupperwares da minha mãe, né? Aquelas com boca de plástico. Ela ficava desesperada. E sobre a Destroyer? Fale mais sobre essa banda. Bom, a Destroyer foi uma banda que se iniciou no meio da década de 80. Mais precisamente em 85, durou até 88. Foi a minha primeira banda de heavy metal e tocava um som meio speed, meio thrash. A Destroyer foi filha direto do Metal Pesado, que era uma banda super tradicional aqui de Niterói, que influenciou várias bandas daqui. E eu fundei essa banda junto com dois amigos. Nós iniciamos a banda em 85 e ela terminou em 88. Foi uma ótima experiência para mim, eu aprendi muito. Foi daí que veio a pegada para poder posteriormente entrar para Dorsal, sabe? Então foi uma escola Destroyer. Infelizmente a gente só tinha um registro em fita cassete, que creio eu que se perdeu, que não tem mais, né? A gente não chegou a gravar LP, faltou pouco, mas não aconteceu. E como era a cena metal em Niterói nessa época, Guga? Fala aí pra gente. A cena metal em Niterói no início dos anos 80 era muito precária ainda, mas era muito apaixonada. A gente tinha aqui duas bandas, aliás, né, que representavam muito bem o metal, que eram o Metal Pesado e posteriormente o Taurus, que ficou conhecido a nível nacional. Então o público era muito fiel, tinham poucos shows e pouco espaço para a gente tocar, mas era uma coisa muito verdadeira, sabe? Aquela paixão adolescente. Então era assim, o início da cena aqui em Niterói foi dessa maneira. E como é que pintou o convite para você entrar na Dorsal Atlântica? Bom, a entrada para a Dorsal se deu no ano de 89, em meados de 89, com um telefonema que eu recebi do Carlos Lopes, me chamando para fazer teste. Não foi para entrar para a banda direto. Ele me ligou. Num primeiro momento eu disse que não estava interessado. Eu estava muito desiludido com a cena metal por causa do amadorismo de algumas pessoas e principalmente por parte de produção. E num primeiro momento eu disse que não interessava, mas a gente bateu um papo e a conversa foi interessante, eu entendi que o trabalho era sério e ele me chamou para fazer testes, né? Ele disse que estava fazendo testes com pessoas do Rio de Janeiro, de São Paulo e Minas. E eu fui fazer o tal do teste. Aí chegou lá, foi assim, foi meio vergonhoso, porque eles já tinham lançado
2 discos depois do Ultimatum e eu não tinha ouvido. Então eu falei assim, não, faz o seguinte, eu não conheço as músicas direito, mas puxa aí que eu vou atrás. E aí acabou que deu certo e depois disso foram 12 anos de banda, né? Você entrou no Dorsal no lançamento do álbum Searching for the Light, que foi gravado ainda pelo baterista Hardcore. Fala aí pra nós, Guga, como é que foram os shows dessa época? Os shows da turnê do disco Searching for the Light, do qual eu fiz a turnê inteira de lançamento, apesar de não ter gravado o disco, foram ótimos. A Dorsal estava assim numa situação muito interessante, porque além da popularidade aqui no Brasil, o disco foi lançado no exterior e a gente rodou o país quase todo tocando, né, fazendo a turnê de divulgação. Era uma época que nós ganhamos a eleição de melhor disco do ano pela revista Rock Brigade, ganhando inclusive do Sepultura, que na época estava lançando Beneath the Remains, e era maravilhoso. O público era espetacular, era um público apaixonado. Foi muito bom, foi muito gratificante, foi muito bom, foi um aprendizado muito bacana que me preparou para as outras turnês, sabe? Foi muito cansativo, os ensaios eram longe da minha casa, eu não tinha carro para ir ensaiar, eu tinha que ir de ônibus, andar 1 quilômetro aqui carregando as coisas até o ponto mais próximo, e eram 3 ensaios por semana, era exaustiva a preparação, mas valeu a pena porque a gente tocava o disco na íntegra, e foram shows memoráveis nessa época. Já em 1992, você grava o seu primeiro álbum com a Dorsal Atlântica, Musical Guide from Stellium. Fale pra nós, como é que foram as gravações? Quais são as suas lembranças? Em 92 eu gravei o meu primeiro registro com a Dorsal. Foi o álbum Musical Guide from Stellium, no qual a gente teve assim muita calma, muita cautela, principalmente por parte do Carlos e do Cláudio, que tiveram muita paciência comigo, já que eu vinha de uma banda que não tinha feito nenhum registro profissional, apenas uma fita demo. E antes de gravar o LP, como eu vi que era costume da banda depois, houve uma pré-produção. A gente gravou uma demo muito bem produzida, da qual ficou a base para o LP depois, né? E o técnico de som que gravou com a gente lá em Belo Horizonte, ele também era um cara já bem experiente, o Marcos Gauguin. Então ele gravava com as bandas da Cogumelo Records, né? Lá de Belo Horizonte. Então foi uma coisa assim, eu tive muito apoio de pessoas com mais experiência. Isso facilitou bastante as gravações, sabe? Aleia Jacta Este foi lançado no ano de 1994. Fale pra nós, Guga, quais são as suas lembranças da gravação desse álbum? E sobre os shows, tem algum especial que vale a pena ser destacado? Qual? Em 94 nós gravamos o meu segundo registro fonográfico. Eu já estava com mais experiência, já estava com mais manha para poder gravar de uma maneira mais à vontade e fiquei mais satisfeito com a gravação do Aleia Jacta Este do que do anterior, né, o Musical Guide from Stellium. Foi um álbum que eu gostei muito de ter gravado. Nós também gravamos em Belo Horizonte e também gravamos com o produtor Marcos Gauguin, que era um cara que gravava com as bandas da Cogumelo, tinha uma manha já, com várias bandas lá de Belo Horizonte e tal. Então o resultado foi muito satisfatório. Os shows nessa época também eram muito interessantes. A gente tocou no BH Rock Independent Festival, nessa época aí, junto com a banda inglesa Anathema. Eu acho que é inglesa, se eu não me engano. E foi uma noite memorável. Consta que tinham 40 mil pessoas na praça lá de Belo Horizonte nesse dia. Se eu não me engano, a Praça da Estação.
foi um show apoiado pela prefeitura, então tinha uma estrutura interessante. Foi uma época muito boa. Após um tempo fazendo show e gravando álbuns, como é que era a sua interação com os irmãos Lopes? Depois de alguns shows e alguma convivência de estúdio, a gente interagia muito bem, sabe, na banda. No palco, inclusive, era particularmente um entrosamento muito interessante. Num olhar, a gente já entendia o que tinha que fazer, qual era a hora de parar, porque muitas vezes no show a gente não se escutava direito, era uma barulheira danada. Então a gente, numa troca de olhar, a gente já sabia o que tinha que fazer. Era uma coisa muito interessante que funcionava muito bem, sabe? Tanto é que foram 12 anos, né, de trabalho contínuo. E como era a relação da Dorsal com as bandas da cena nacional dos anos 90? Como é que a banda se via? Nos anos 90, a relação da Dorsal com as outras bandas da cena nacional era muito interessante. Grandes bandas estavam surgindo, o metal brasileiro estava começando a despontar no exterior, principalmente a partir do Sepultura, e a gente interagia de uma maneira muito legal, era muito divertido. Os shows eram divertidos, apesar das apurrinhações que surgiam com produção, né? Muitas vezes uma coisa muito amadora e algumas vezes feita de má fé. A gente se aborrecia muito com questão de produção, mas com as bandas em geral era muito legal. Foi uma época muito bacana que eu guardo com muito carinho. Foram 10 anos, né, a década de 90 toda, viajando, rodando o Brasil todo, América do Sul, Europa, e foi um aprendizado muito bacana, foi uma época muito legal. Eu guardo com muito carinho no meu coração. Já em 1996, a banda viaja para a Inglaterra para gravar um novo álbum intitulado Straight. Como é que surgiu essa ideia de vocês gravarem no exterior? Em 96, nós fomos para a Inglaterra para gravar o Straight com o produtor Paul Johnston, porque a gente viu necessidade de dar um passo além. No Brasil, apesar do profissionalismo dos produtores, alguns, né? Não havia um produtor especializado em metal e a gente viu necessidade de pegar algo mais. Então a gente foi para a Inglaterra, contactou o Paul Johnston e marcou estúdio e foi para lá para gravar, para ter essa experiência nova, para tocar, para viajar. Foi uma coisa muito importante na nossa carreira, foi um passo além. Fale para nós aí sobre o estúdio e sobre as diferenças entre uma gravação feita no Brasil e na Inglaterra. A diferença fundamental entre gravar na Inglaterra e gravar no Brasil foi o produtor. O Paul Johnston era um cara, até hoje ainda né, um cara especialista em metal e tinha a manha de deixar um som assim mais pesado, né, mais gutural, vamos dizer. E foi interessante porque no primeiro dia de gravação eu fui para o estúdio sozinho, com meu inglês horroroso. Eu tenho um inglês muito fraquinho e eu fiquei sozinho lá para gravar 22, 23 músicas em 2 dias, né? Uma correria sem fim, como era de costume, por causa das limitações financeiras da gravadora. Então foi interessante, até por causa do frio, né? Nós saímos daqui em fevereiro, em pleno verão, 40 graus, para chegar lá pegando neve. Então já houve essa diferença, mais fuso horário, mais a limitação de inglês, mas no final deu tudo certo. O estúdio era muito interessante e deu o resultado que deu, né? Deu certo. Nessa época, vocês fizeram alguns shows na Europa. Dentre esses shows, nós destacamos um que vocês fizeram com Cradle of Filth, que na época era uma banda não muito conhecida ainda. Fale mais sobre esses shows. Em 96, depois da gravação na Inglaterra do disco Straight, estava marcada uma turnê grande para a gente fazer.
que durante as gravações a turnê foi cancelada. Até hoje eu não sei direito o motivo. Tem uma história que diz que a banda que ia excursionar com a gente, que era o Rain da Inglaterra, consta que o baterista quebrou a perna. Já houve uma outra história de uma nevasca que interrompeu a estrada, que a gente ia rodar de furgão. Eu até hoje não sei direito o motivo. Eu sei que só se mantiveram as datas em Portugal, que de 2 shows acabaram virando 8, e a gente rodou o país inteiro. Da Inglaterra a gente foi direto para Portugal. Houve um convite para participar de um festival grande no México também, mas não houve apoio da gravadora na época com questão financeira para a gente poder viajar, então a gente não participou. E os shows em Portugal foram ótimos, né? Em todo lugar a gente encontrava brasileiro. Brasileiro tem em todo lugar do mundo. E o último show foi um show onde a gente foi encaixado para abrir para o Cradle of Filth. A gente não pôde passar o som, só que a gente estava muito entrosado. Então a gente chegou, tocou as músicas programadas dentro de meia hora, ainda tocou 2 a mais, porque era uma atrás da outra. E o empresário do Cradle of Filth veio cumprimentar a gente depois, dizendo ter ficado impressionado, né, com o profissionalismo da banda, e se dizendo assim, surpreso de nunca ter ouvido falar. Então foi muito bacana essa oportunidade. Foi muito interessante esse show, tinha muita gente, era um teatro bacana em Penafiel, se eu não me engano, no norte de Portugal. Eu não me recordo direito a localização. Na sua opinião, Guga, qual foi o impacto da saída do baixista Cláudio Lopes para a concepção do álbum Straight e também para a banda em si? Em 96, quando nós fomos para a Europa gravar o Straight, mais especificamente na Inglaterra, nós nos deparamos com um problema sério, que foi a impossibilidade do baixista Cláudio Lopes de se ausentar do país. E chegamos à conclusão que a banda não podia parar. Estava na hora da gente ir para o exterior gravar. Foi encontrado um produtor especialista em metal, que foi o Paul Johnston, e para isso foi recrutado um baixista suplente, que foi o Ângelo Arede, que hoje em dia é vocalista do Gangrena Gasosa aqui do Rio de Janeiro, que desempenhou com muita competência o papel. Então nós fizemos uns shows preparatórios antes aqui no Brasil e depois nós partimos para a Europa para gravar. No final deu tudo certo, o Ângelo acabou ficando por 2 ou 3 anos e deu certo, né? Então valeu a insistência da gente conseguir seguir com o projeto, sabe? A Dorsal tocou no festival Monsters of Rock do ano de 1998 ao lado de grandes bandas. Qual foi a sua experiência em tocar em um festival tão grande? Quais são as suas lembranças deste festival? O show no Monsters of Rock foi muito importante pra gente porque marcou uma época. Nós tocamos à base de abaixo-assinado, porque a gente estava tentando tocar no festival já tinha um tempo e não conseguia. Então, uma revista de São Paulo, que infelizmente agora eu não me lembro o nome, fez um abaixo-assinado que rodou o país inteiro. A esperança inicial era arrumar 10.000 assinaturas e nós conseguimos 40.000. Então acabaram incluindo a gente no festival assim, meio que às pressas. E foi um privilégio, porque nós tocamos ao lado de Megadeth, Manowar, Savatage, Glenn Hughes, Dream Theater, Slayer, o próprio Corsos lá de São Paulo, uma grande banda brasileira. Foi um marco. Eu lembro que a gente tocou inclusive com uma pegada mais rápida do que o normal,
porque a gente entrou assim numa política de botar o palco abaixo, sabe? E deu certo, deu tudo tranquilo, a gente conseguiu tocar dentro do tempo pré-estabelecido para uma banda de abertura, né? Que foi isso que aconteceu. A gente abriu o festival, a gente começou a tocar ainda com o sol em cima, um calor danado, coisa rara em São Paulo. Tava sem garoar aquele dia, o tempo ficou bonito, no final deu tudo certo. Em 1999 é lançado Terrorismo é Live, um álbum ao vivo gravado na cidade de Fortaleza. Qual o motivo de gravarem um álbum em Fortaleza? E qual era a relação da banda com a cidade? O disco Terrorismo é Live nós gravamos em Fortaleza em 98. Ele foi lançado no ano seguinte, mas foi gravado em 98, uma semana antes do show no Monsters of Rock. Isso foi também importante, contou bastante para a gente gravar em Fortaleza, porque a gente estava bem ensaiado, estava nos trinques para poder fazer um bom show, e foi uma ótima oportunidade de se gravar um registro ao vivo, que ainda não havia acontecido. A relação de carinho também com o público de Fortaleza e a Dorsal contou bastante. Nós já havíamos tocado lá em 94 e 95 e sempre foram shows excelentes com público maravilhoso. A resposta do público lá sempre foi ótima. Como é que era o processo de composição das músicas da Dorsal Atlântica? E como você inseria a bateria nelas? O processo de composição das músicas da Dorsal sempre foram o mesmo. O Carlos compunha música e letra em casa, com muita facilidade, muita competência, e a parte da bateria eu colocava a meu gosto, sabe? Tinha muita liberdade para fazer os arranjos e tal, e a gente acertava tudo em estúdio. Depois a gente sempre gravava uma pré-produção para ver como é que ficavam as músicas. Houve ocasião onde uma música foi desmembrada em duas, e a gente via e media as coisas antes de fazer a gravação final. Então era assim o processo de composição. Era vindo do Carlos e a gente acertando os detalhes em estúdio depois nos ensaios. Como você se via como um baterista no estilo da Dorsal Atlântica? E para você, qual o baterista que você tinha como referência para o tipo de som que você fazia? Eu me via como baterista da Dorsal como uma coisa muito natural, porque foi um estilo de som que eu sempre gostei e que eu executava com naturalidade. Bateristas como referência para mim sempre foram o John Bonham do Led Zeppelin, apesar de não ser uma banda de metal mais rápido, né, como era o nosso som, mas sempre foi minha principal influência. E os bateristas mais dentro do thrash metal que eu gostava eram o Charlie Benante do Anthrax e o Dave Lombardo do Slayer. Então são minhas principais influências. Após o fim da Dorsal, você teve outras bandas? E hoje em dia? No ano de 2000, a Dorsal parou. E eu me vi meio perdido no início. Mas logo apareceu um projeto de classic rock junto com o saudoso guitarrista Marcos Grip, da banda Extermínio aqui do Rio, onde nós tocamos em vários festivais e encontros de motociclistas. Foi uma experiência interessante, divertida. Era mais diversão do que outra coisa, apesar de eu sempre levar a música como um trabalho sério. Mas a gente se divertia um bocado. E durou alguns anos. Eu tive outros projetos de música também que não duraram muito. Inclusive um num grupo de mantra, tocando percussão, tocando tabla, bongô, onde eu gravei 4 CDs e fiz muitos shows. Foi muito interessante também, de um aprendizado muito grande. Era um grupo de cunho religioso, né, universalista,
que abordava todas as religiões, sem ser uma religião específica, e a gente tocava para vários tipos de público em vários eventos diferentes. Era o grupo Nataraja, aqui do Rio de Janeiro. Mas essa banda com o Marcos Gripe durou alguns anos, houve uma lacuna, eu me afastei, depois eu retornei, agora na década de 2010, e fiquei mais um tempo também, até há pouco tempo atrás. E fica aí a saudade do amigo, né? Marcos Gripe, que partiu de maneira triste. Mas fica a saudade e ficam boas lembranças. A Dorsal voltou a gravar novos álbuns. Você chegou a escutar esses álbuns? Eu fiquei sabendo da volta da Dorsal, se eu não me engano, no ano de 2012, 2011, uma coisa assim, mas não cheguei a ouvir os trabalhos não. Então eu desconheço o conteúdo, mas sei que a banda tá nativa, tá tocando, coisa e tal, o que é uma coisa muito bacana. Eu acho muito interessante, é de direito deles, e sei que tá nativa, mas não cheguei a ouvir nada não. Você ainda mantém contato com os irmãos Lopes? Já faz algum tempo que eu não tenho contato nem com Carlos, nem com Cláudio. Então eu só fico sabendo de notícias pelos meios de comunicação mesmo. A gente perdeu o contato já faz um tempo. Guga, na sua opinião, qual o seu melhor trabalho frente à Dorsal Atlântica e por quê? Na minha opinião, meu melhor trabalho com a Dorsal talvez tenha sido o Straight, porque a gente estava muito entrosado e foi uma gravação feliz. Mas o disco que eu mais gostei de gravar foi o Alea Jacta Est, de 94. É um disco que me agrada muito e eu me lembro que eu fiquei muito satisfeito de ter gravado aquele disco. Então fica dividido entre esses dois. Bom, Guga, lhe agradeço pela atenção e deixe aí sua mensagem final aos seguidores do canal Underground Forces e também aos fãs do seu trabalho. Eu quero agradecer aqui ao canal Underground Forces, ao Leonardo Cunha pelo carinho, pela atenção, pela paciência e agradecer a esse público que sempre me apoiou e continua apoiando até hoje, apesar de eu estar afastado da música por motivos pessoais. Eu tenho certeza que qualquer coisa que for feita com carinho e com dedicação vai ser bem recebida. Muito obrigado, muito rock para todo mundo e tudo de bom. Grande abraço para todos. Bom, pessoal, essa foi a nossa entrevista da semana com o grande Guga Távora. Se gostou da entrevista, já foi inscrito no canal, entra na nossa página, já deixa aquele like, se possível, compartilhe os nossos vídeos. Se não for inscrito ainda e achar que somos merecedores, se inscreva no canal, ative as notificações para receber em primeira mão todas as novidades aqui do canal e, claro, deixa aquele like e compartilhe os nossos vídeos. Desde já, o nosso muito obrigado a todo mundo que tem acreditado e apoiado o trabalho do Underground Forces. Em meu nome, em nome de toda a equipe aqui do Underground Forces, o nosso muito obrigado, galera. Valeu mesmo. Estamos também no Instagram, siga-nos lá, @Underground Forces. Quer mandar uma sugestão, uma crítica, uma ideia de uma entrevista, uma pauta? Entre em contato com a gente, olha o nosso e-mail aqui no rodapé da página, é só mandar mensagem. Então é isso aí, pessoal. Semana que vem mais uma matéria exclusiva para vocês aqui no Underground Forces. Se cuidem, até lá e stay heavy!